Paraibanos e paraibanas, estamos no ar. Por você, para você, aqui na TV Norte Paraíba. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Audiência sempre crescente. No programa de toda segunda-feira que repercute durante toda a semana, graças à sua interação. Muito obrigado pelo carinho. Mais um começando agora. A Hora H está no ar. Hoje é a Hora H de Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa. Cidade que tem sofrido um grande momento de instabilidade política, administrativa. Para você ter uma ideia, fiz as contas nos últimos 7 anos, não dá nem 2 mandatos direito, nos últimos 7 anos. Cabedelo teve 1, 2, 3, 4, 5 prefeitos. E nesse momento, em pouco mais de um ano, já é o 3º administrador que passa pelo comando de Cabedelo. E é com ele que eu vou falar hoje aqui na Hora H. Eu vou entrevistar já aqui no programa o prefeito interino de Cabedelo, José Pereira do Avante. Era vereador, virou presidente da Câmara e com o advento das mudanças, dessas reviravoltas, ascendeu a prefeitura de Cabedelo por ocasião do afastamento do prefeito eleito do município, o Edivaldo Neto. Cabedelo que vive uma erupção nesse momento, inclusive alvo e no centro das atenções nacionais pela presença forte de organizações criminosas, facções em territórios do município. E as investigações apontam também infiltrações, suspeitas de infiltrações do crime organizado, ora na gestão pública, ora nas eleições. O que pensa e o que está fazendo o homem que está nesse momento responsável por manter o barco de Cabedelo navegando em meio a um tsunami de problemas e denúncias? O que é que tem sido feito? O que dá para fazer nessa interinidade? Ele esperava que a prefeitura fosse cair literalmente no colo dele, mas com a prefeitura algumas bombas chiando que precisam ser desativadas. Quais são as providências administrativas que estão sendo tomadas nesse momento? O que é que ele pensa sobre os problemas e os desafios da cidade de Cabedelo? É uma interinidade que, se depender dele, vai se transformar numa permanência? Ou ele está aguardando os fatos e as decisões judiciais? Essas e outras perguntas somadas a questionamentos de colegas jornalistas da imprensa paraibana nessa entrevista de hoje com o prefeito interino de Cabedelo, José Pereira do Avante. Paraibanos e paraibanas, eu sou Heron Cid, você está comigo aqui na TV Norte Paraíba e a partir de agora nós estamos juntos na Hora H. Vamos que vamos. Paraibanos e paraibanas, já de volta aqui na TV Norte Paraíba, agradecendo a você pela companhia, pela preferência, pela audiência. Você que nos acompanha em canal aberto em João Pessoa, capital do estado, canal 10, a Rede TV na Paraíba, Campina Grande, compartimento da Borborema, canal 7 e também no canal das plataformas digitais, no YouTube. É só digitar agora TV Norte Paraíba, está na sua tela para você acompanhar, mandar sua mensagem, a sua interação e compartilhar com quem você quiser, para onde você quiser. Pode falar comigo agora no direct, no meu Instagram. Você tem um Instagram e o meu é fácil também. O meu é, digita lá, Heron Cid, Heron com H, Cid com demudo no final. Será um prazer interagir, compartilhar com você aqui sobre o programa de hoje, as suas perguntas, as suas interações e opiniões. Combinado? Então vamos juntos para a partir de agora começar essa conversa com o prefeito interino de Cabedelo, José Pereira do Avante. Pereira, obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no programa, num momento de tão gravidade no município em que o senhor já é vereador por alguns mandatos e lhe coube a missão de governar a cidade por esse período. Obrigado por ter vindo, boa noite. Boa noite, obrigado a você pelo espaço. Pela primeira vez estou vindo aqui, mas acompanho o seu trabalho, sou seu fã. Obrigado. Vou me declarar aqui.
Não só por você ser sertanejo como eu, mas pelo excelente trabalho que você faz. A comunicação é muito importante para todos nós, que é através dela que nós tomamos conhecimento de tudo que acontece. Muito obrigado por ter vindo. O senhor é sertanejo de onde? Eu sou lá de São Bentinho, ali, vizinho a Pombal. Antes era distrito, hoje é cidade. Entre Condado e Pombal, no sertão da Paraíba. Condado e Pombal. Cheguei aqui em João Pessoa com 16 anos. Antes de chegar aqui, lá em São Bentinho, era o quê? Era a família de quê? Da roça, da agricultura, da fazenda, do gado, era o quê? Era roça mesmo, era 6 quilômetros de São Bentinho. Na verdade, a gente morava num sítio. Zona rural. Riacho dos Currais, era uma zona rural. Eu sou o caçula de 13 irmãos. 13? 13. 4 homens, 9 mulheres. Meu pai, eu sempre digo, meu pai nasceu e morreu, nunca teve uma bicicleta para andar. Era um jumentinho, eu era o garupa. E na garupa do jumento? Na garupa do jumento. E vim para cá estudar e trabalhar, como eu falei. Aos 16 anos, cheguei aqui e fui morar na casa do meu tio. Ele tinha uma lanchonete ali no centro, lá na Gamimero, lá no Porto do Capim. Cidade Baixa. Cidade Baixa. E eu trabalhava lá. O meu trabalho era raspar cana e fazer caldo para vender aquele pessoal que trabalhava na Caixa Econômica, Banco do Nordeste. Produzia caldo de cana. Caldo de cana. E era garçom também, entregava? E era garçom, fazia tudo. E estudava à noite. Depois chegou a época do quartel, civil quartel, ali no 15. Graças a Deus, como eu sempre digo, o quartel é mais uma escola, mas nós sertanejos que chegamos aqui já com aquela bagagem, com aquela disciplina familiar, onde temos um rumo a seguir, sofremos pouco. Agora, aqueles que não foram criados assim é que enfrentam dificuldades. Aí depois fui trabalhar numa empresa, não sei se pode citar o nome. Pode, aqui pode. Compete, trabalhei 15 anos na Compete. Empresa de? Na época, o meu era de oxigênio, era de óleo lubrificantes. Comecei lá como office boy, fazendo cafezinho, e fui gerente da mesma empresa durante os 15 anos. Lá eu aprendi tudo, foi uma grande escola. Depois fui trabalhar para mim, fui para o distrito mecânico ali, dos mecânicos, onde eu tive loja lá 30 anos. Comércio. Se você somar aí, eu já vou passando dos 50, né? Mas, graças a Deus, estou aqui. Vim morar em Intermares em 91, cheguei em Intermares, frequento a igreja católica lá de Intermares, naquela época nem a igreja tinha, a missa era celebrada com o padre Glênio, era celebrada debaixo de um pé de cajueiro, que existiam muitos pés de cajueiro ali, e a missa era celebrada embaixo do pé de cajueiro. E depois nós começamos, eu e minha esposa, a gente tornamos o casal evento da igreja e começamos a arrecadar, a fazer festa, organizando e começamos a construir. Formei uma comissão lá e fomos ao prefeito, na época era o doutor Júnior, pedir um terreno, uma doação de terreno. Naquela época era o que mais tinha ali em Intermares, eram terrenos, né? Como hoje tem pouco. Mas aí solicitamos, a prefeitura nos doou um terreno e começamos um galpão e por aí foi. Igreja. 22 anos depois, construímos a igreja, graças a Deus, hoje está belíssima. Hoje nós estamos concluindo já outra estrutura. 22 anos depois foi que nasceu essa ideia de ser candidato a vereador, que foi uma ideia criada pelos meus colegas. Até na época o padre nos incentivou muito. Foi assim sua entrada na política? A minha entrada foi essa. E graças a Deus estou contando a história até hoje. Você vai contar muitas histórias aqui. Pode sentar, ficar à vontade aqui para a gente conversar a partir de agora. O senhor estava contando aqui, para quem está chegando agora, eu estou conversando com o prefeito interino de Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa, José Pereira do Avante. O senhor estava contando quando chegou a João Pessoa, trabalhou com um tio moendo cana numa lanchonete, fazendo caldo de cana. Caldo de cana. O senhor pegou um moído grande agora, né? O senhor aprendeu a moer cana logo cedo e vai ter que moer uma situação muito difícil. Está moendo em Cabedelo, que não é bem cana, porque não é muito doce, é amarga. Como é que está sendo esse momento? O senhor assumiu a prefeitura interinamente no meio dessa instabilidade, prefeito cassado, depois de um prefeito cassado, um prefeito eleito que é afastado, e literalmente essa moenda caiu no seu colo para o senhor moer. O que é que pode sair dessa garapa aí? Heron, eu sou temente a Deus, primeiramente, e sempre acredito nas coisas dele. É tanto que o fato de eu ter assumido agora já é uma prova de que a história realmente, quando Deus
determina para você e acontece. O senhor esperava? Não. Que isso ia terminar acontecendo? Achava que podia? Não, achava. Quando o senhor virou presidente da Câmara, não tinha ali uma expectativa de que poderia assumir? Não, o meu pensamento era que eu fosse eleito novamente presidente, que nós teremos eleição, mas alcançar ser prefeito foi as coisas que foram acontecendo. Mas estou lá. Surpreendeu? Me surpreendi. Eu, graças a Deus, a minha experiência de vida, eu já tenho meus 69 anos, fui empresário durante 30 e poucos anos. Isso, somando, me deu força e experiência para administrar. Por isso que eu vou lhe perguntar, quando o senhor acordou, naquela fatídica segunda-feira, se não me engano, terça-feira, com a notícia de uma operação de um prefeito afastado e o senhor prefeito de Cabedelo, qual foi a reação? A reação não poderia ser diferente, é de você ficar sem acreditar, né? A ficha vem cair dias depois. Susto? Dá sim, sempre dá, né? Você não esperar que fosse tão rápido, mas confiante. Estamos trabalhando dioturnamente para que a prefeitura não pare, a máquina não pare. Cada secretaria, nós já conversamos com o secretário, já dando orientação para que as coisas continuem acontecendo. Cabedelo, a população de Cabedelo não quer que a máquina continue funcionando. Educação, saúde. Nós tivemos agora mesmo, hoje pela manhã, na Secretaria de Saúde, onde nós recebemos uma emenda do deputado Hugo Mota, sexta-feira, e hoje pela manhã nós tivemos na Secretaria reativando a endoscopia e colonoscopia, que são 2 exames que estava parado isso há mais de 3 anos. Não fazia lá? Nada. E nós já existia uma fila grande e nós recomeçamos hoje. Me deixou muito feliz, porque quem é sertanejo e quem mora aqui sabe o quanto é difícil você procurar a saúde pública e não poder e não ser atendido. Nós estamos trabalhando, eu digo aqui, já antecipando, estou numa luta para que nós possamos trazer para Cabedelo hemodiálise, porque só quem sabe a dificuldade que se sente uma pessoa que mora em Cabedelo e se desloca até uma pessoa para fazer hemodiálise. Como é que explica uma cidade que tem a Receita que Cabedelo tem, uma das mais importantes, entre as 4, 5 mais importantes da Paraíba de volume, e não ter serviços básicos? Qual a explicação que você tem para isso? Eu acho que eu não vejo diferença entre o poder público e o privado. A diferença que há é boa vontade, é Deus no coração, é gostar do humano, procurar ajudar as pessoas. A única diferença que há é essa, porque quando se quer fazer, faz. Não estou aqui para criticar ninguém, mas já tem melhorado muito a saúde em Cabedelo. Hoje nós temos um hospital de primeira linha, nós temos 11 UTIs lá, já equipadazinha, e isso nos ajuda muito a dar continuidade ao trabalho. O que precisa, alguns exames que hoje não está sendo atendido lá, como a hemodiálise é um deles, mas brevemente, se Deus quiser, nós teremos. Prefeito José Pereira, o senhor está falando como quem está organizando o que pegou, mas como quem também não está num sentimento de que tem os dias contados, não, de quem pode ficar mais tempo. É impressão minha ou o senhor acha que essa eternidade vai demorar ou o senhor pode ficar permanente? Olha, tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz com muita responsabilidade. Eu não sei se eu vou passar 1 dia, 2, 10 anos, Deus é quem sabe, mas eu sempre fazendo, como diz lá na nossa terra, procurar fazer o melhor possível, até porque tudo que passou em Cabedelo, de 40 anos para cá, eu assisti, eu vi de perto a dificuldade, lama, poeira. Eu sempre, quando eu entrei na política, um dos meus focos foi exatamente a infraestrutura, que era muito carente. Se eu disser a você que foi resolvido tudo, não foi, mas era muito carente. E uma das solicitações que eu fiz como vereador foi a questão de pavimentação, principalmente no bairro de Intermares, então não só Intermares, em toda a cidade. Mas quem anda por Intermares, ele sabe como era a situação ali. Era lama e poeira, os cabas pescavam camarão no meio da rua.
carro atolado, era de tudo que você via, de tudo que não agradava. O turista não ia nem lá, porque sem infraestrutura, as empresas na cidade, difícil. Mas tudo isso, houve uma modificação que nós precisamos melhorar, precisamos sim. Tem coisas lá que, por exemplo, o distrito industrial de Cabedelo hoje, ele não tem pavimentação, é quase zero. Tem uns amigos que têm empresa lá, que eu acho que o empresário, o gestor, ele tem que se preocupar em todos os sentidos. Saúde, educação, segurança, a parte comercial também, porque as empresas é quem traz emprego e renda para a cidade. Esse distrito industrial que o senhor fala é ali para o lado... Por trás da Projecta, naquela área ali. Que é um caos ali, né? Mas ali, nós, quando chove, nós vamos receber, ninguém consegue transitar. Né? Nós vamos receber uma emenda aí de mais de 50 milhões para fazer a infraestrutura de lá, porque lá dentro não adianta você só pavimentar. Você tem que fazer saneamento básico, que é o essencial. Ali tem empresa, tem de tudo. Essa emenda de 50 milhões, vem de onde? Vem do governo federal. Vários parlamentares que nos ajudam muito. Aqui eu sou grato. Agora mesmo nós recebemos, sexta-feira, como eu disse, de Hugo Mota, o nosso deputado federal, 3 milhões que veio para a saúde, para cirurgias, para medicamentos. Em todas as áreas nós recebemos. E tem vários já na linha, como se diz, na agulha. Por falar em providências administrativas, acho que o seu antecessor, acho que foi ele, o senhor me corrija, o Edivaldo Neto, ele teve uma decisão lá no município de um aumento de IPTU. Houve um aumento de IPTU lá. O senhor vai manter esse aumento, vai revogar, encara de que forma? Edivaldo Neto, antes de sair, já tinha mandado para a Câmara, que eu era presidente, um projeto para anular, retirar revogar a lei que deu esse aumento. E foi votada lá na Câmara. Essa lei foi de quem? Agora. De André Coutinho? Não, a que aumentou foi de André. Agora, Edivaldo Neto mandou revogando essa lei e foi aprovada a semana passada, já sancionei com muito orgulho. Então já está revogado esse aumento? Está. E a partir de hoje, o IPTU desse ano ele vem com a novidade. Em cada bairro nós colocamos nos PSF um funcionário da Receita Estadual, munido de um computador e impressora para tirar o seu IPTU. E entregar na mão. Quem quiser procure, começou isso hoje, está começando hoje. Isso vai facilitar a vida dos moradores, né? Porque muitas vezes você manda pelos correios, demora, é um trabalho. E aí não, eles vão ser atendidos de imediato, até porque nós estamos distribuindo já no mês de maio, né? E estamos dando até o dia 30 de junho para o pagamento. Junto com ele veio o Concilia Cabedelo, que é exatamente uma maneira de facilitar a vida daquelas pessoas que às vezes têm uma pendência na prefeitura, R$500, R$400, por conta disso aí está com o nome sujo, quer pedir um empréstimo, não podem. Isso é um lado que nós estamos facilitando, retirando todas as correções, juros e correções, para que a pessoa pague só o principal, limpa seu nome e está contribuindo ao mesmo tempo com o desenvolvimento da cidade. Prefeito, o senhor está falando na oportunidade de limpar o nome de quem tem dívidas em Cabedelo. Mas Cabedelo tem um grande desafio, é limpar o próprio nome da cena nacional. 24 horas atrás, uma reportagem do programa de televisão mais importante do país, talvez, semanal, que é o Fantástico, mostra a situação de Cabedelo dramática em relação à presença do crime organizado nas comunidades da cidade, inclusive se infiltrando na gestão pública. Esse é o tema que a gente vai falar depois do intervalo, com perguntas também de colegas jornalistas da imprensa paraibana. Vamos fazer uma rápida parada agora para continuar essa entrevista com o prefeito interino de Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa, José Pereira do Avante. Daqui a pouco a gente volta, não mude de canal. Em instantes a gente se reencontra aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Até já.
Paraibanos e paraibanas, de volta aqui na TV Norte Paraíba, na hora H. Que entrevista hoje o prefeito interino de Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa, José Pereira do Avante, que foi dormir presidente da Câmara num belo dia e no outro dia acordou prefeito. Mas acordou também com um mar de problemas administrativos, políticos, em Cabedelo, cidade portuária. É com ele que a gente conversa aqui no programa de hoje. No intervalo, eu estava perguntando a ele, questionando sobre a imagem de Cabedelo, que tem sido muito espinafrada pelas operações, pela presença do crime organizado em comunidades e até infiltração na gestão pública. Esse é o tema da pergunta da minha colega jornalista Soni Lacerda. Soni Lacerda, que tem blog na internet, blog na área política, respeitada jornalista paraibana, e pergunta agora ao nosso entrevistado. Vamos abrir a tela aqui para Soni Lacerda perguntar agora. Soni. Em que pese o prefeito José Pereira está interino, né? É o segundo interino, né, à frente de Cabedelo em 6 meses, mas o crime organizado ele não tem parado de atuar. Não é verdade? Ontem nós assistimos essa reportagem do Fantástico, né? Câmeras no monitoramento 24 horas. Se ele tem conversado com as forças de segurança, qual a orientação que ele tem passado, por exemplo, à Guarda Municipal, como é que ele tem atuado para tentar, pelo menos, coibir, né, ou amenizar essa infiltração, vamos dizer assim, do crime organizado dentro da gestão pública também e na cidade como um todo. Obrigado, Soni Lacerda, pela pergunta. Soni, querendo saber o que é que cabe à Prefeitura, o que é que tem sido feito para enfrentar esse drama social que a cidade de Cabedelo amarga nesse momento? Pois é, a gente poderia ter aproveitado esse tempo para anunciar o que Cabedelo tem de bom, não é? Nós temos pontos turísticos e outras coisas que poderia ser divulgado, mas quis Deus que acontecesse isso. As primeiras ações minhas, assim que assumi, foi primeiro obedecer às determinações da Justiça. Tudo que foi determinado pela Justiça, nós estamos atendendo rigorosamente, até porque decisões judiciais não se discute, se cumpre-se, né? Mas já nomeamos o nosso secretário da administração, que é um professor do município de Cabedelo, concursado, foi reitor do seminário, advogado, uma pessoa que tem experiência. Ex-padre, né? Ex-padre. O senhor chamou um ex-padre para a administração, foi para benzer as coisas lá, velho? Não foi só, não foi só por isso, não, é pela confiança. Ele é um cara da minha alta confiança. Ele é meu assessor há 12 anos. Qual é o nome dele? Germano Santana. Germano Santana. Ele é meu assessor há 12 anos, era, né? Meu assessor há 12 anos, uma pessoa que de coração bom, assim como eu me considero, com Deus no coração, com determinações, com seriedade, encarar as coisas com seriedade. E nós precisamos ter pessoas ao nosso lado, isso, como ele. E como o nosso procurador-geral, que é o doutor Leonardo, que aqui eu quero mandar um abraço para os dois. Conheço, uma pessoa competente advogado. Competente advogado, já tem experiência e veio para somar. O nosso secretário da Ocupação do Solo, nós pegamos Rodrigo Martinez, que é o secretário de Planejamento, nós aproveitamos, ele hoje está nas 2 pastas, também tem muita experiência, tem feito muito por Cabedelo, todos os projetos com dedicação, tem uma equipe muito boa e é um cara independente. Já teve vários governos, mas é um cara independente. Ele trabalha, é um técnico profissional, porque tem aquele cara que é técnico, mas não é profissional. Ele é um profissional. E como enfrentar essa realidade aí, em que as investigações mostram dificuldade, ou presença do crime organizado, pressões do crime organizado e até indicações dentro da máquina pública? O senhor tinha, quando vereador, conhecimento que tinha essas indicações de gente ligada ao crime organizado? E se tinha conhecimento, como é que a política de Cabedelo encara isso? Normalizou lá em Cabedelo ou é algo que ainda causa espanto? Conhecimento, nós temos muito pouco, porque o vereador ele tem o espaço dele, o vereador trabalha, só para você ter uma ideia, esse negócio dessas câmeras aí, eu acho que nem a polícia sabia, não é? Não tinha conhecimento que foi revelado. Monitoramento das câmeras nos bairros, né? Foi para a gente, foi um susto da cidade. Eu, pelo menos, para mim foi uma grande surpresa e acho que qualquer cabedelense hoje ficou assustado, com exceção daqueles que tinham conhecimento. Mas nós já tivemos no Tribunal de Contas pedindo informações, a contribuição deles para que
solicitamos ao Ministério Público com relação à Lemon. Sim, que é a empresa. Que é a empresa que... Uma terceirizada que contrata a terceirizada serviço, que foi exatamente a causa principal das denúncias. Para que a gente escolhesse a posição correta. Quantas pessoas trabalham por essa empresa? Quase 700 pessoas. O Ministério Público diz que pelo menos 100 foram indicadas pelas facções. Mas o que fazer com essas 100? O difícil é você identificar essas 100. O nosso trabalho agora é exatamente isso, é identificar essas pessoas, que não é fácil, mas vamos fazer uma emergencial e vamos tentar fazer a nossa parte. O senhor pretende suspender esse contrato? Vai ser suspenso. O contrato vai ser suspenso, mas tem a orientação jurídica eu aqui quero tranquilizar a população de Cabedelo, porque quando se fala que vai suspender, são 700 famílias. Todo mundo pensa logo que vai perder o seu emprego. Achando isso aí, pode cair no desespero, e eu quero deixar o pessoal tranquilo aqui, que nada disso vai acontecer. O senhor tem amparo jurídico para fazer essa suspensão? Temos, nós estamos fazendo, nosso doutor Leonardo é quem está acompanhando isso e está fazendo tudo acompanhado pelo Ministério Público, acompanhado pelo Tribunal de Contas, com a segurança e pensando aquelas pessoas que estão lá na ponta que vivem um salário mínimo. Tem gente, 4 pessoas numa casa vivem com salário mínimo. Essas pessoas a gente tem que ter e não tem nada a ver com o que aconteceu. Se for suspensa, aí contrata uma outra emergencialmente? Vai acontecer, exatamente, já iniciamos um processo para contratar uma emergencialmente e levando, mas nada, como eu disse a você, nada, a cidade não pode parar. Ela tem que continuar todas as secretarias funcionando e, ao mesmo tempo, qualquer secretaria que você chegar hoje, você vê uma pessoa trabalhando lá, na limpeza, em todos os setores com a farda da Lemon. Então, você vê a importância. Só na saúde, na parte do hospital, nós temos quase 200 pessoas. Terceirizadas por essa empresa. Terceirizadas da mesma empresa. Antes que o senhor continue respondendo, tem uma pergunta que é exatamente sobre a empresa, que o senhor pode falar mais detalhes do que o senhor está dizendo aqui. A pergunta ela é de Cláudia Carvalho, vamos chamar Cláudia Carvalho, colega jornalista, editora do portal Parlamento PB e também apresentadora aqui do Liga 360 Debate, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, ao lado de Anderson Soares, aqui na TV 9. Vamos abrir a tela para trazer a pergunta de Cláudia Carvalho agora. Cláudia Carvalho, é com você, Cláudia. Boa noite, Heron. Boa noite, Pereira. Boa noite para você que está acompanhando o Hora H. Prefeito, o senhor tem muitos desafios pela frente e um deles diz respeito ao trato com o pessoal. A empresa Lemon esteve no foco de uma operação policial e a minha pergunta é: como é que o senhor vai descascar esse limão? Ou seja, o que é que o senhor vai fazer com a empresa e se vai desligar o pessoal que é terceirizado, que foi contratado pela Lemon? Obrigado, Cláudia Carvalho. Um limão azedo, viu, para resolver. De início, nós estamos... Existe um processo de criar uma emergencial e, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo isso com muita responsabilidade, porque nós estamos tratando de vidas, de famílias que vivem 4, 5 pessoas numa casa com salário mínimo. Já é uma vida sofrida e, de repente, perdeu o emprego. E eu quero deixar, como eu já falei no início, tranquilizar os cabedelenses que nada de mal vai lhe acontecer. Se eu não puder fazer o bem e o mal, eu não vou fazer. Então, vai fazer uma transição de um para outro. Nós vamos fazer com tranquilidade, com responsabilidade, acompanhado pelo Ministério Público, acompanhado do Tribunal de Contas, que nós já fomos recebidos por eles, e tivemos orientações do nosso procurador, doutor Leonardo, está tomando conta, já com a experiência que ele tem, e fazendo tudo na hora certa, para que ninguém fique desamparado. Mas com responsabilidade, nós não vamos, aquilo que a justiça determinar, será feito. O senhor teme, por exemplo, as investigações mostram uma presença muito forte do tráfico, das facções, não só nessas comunidades, como também com essas indicações. Na hora que o senhor vai mudar aí essa empresa, certamente boa parte desses que o Ministério Público aponta como indicados vai cair. O senhor teme alguma retaliação dessas facções? Eu acredito que não. Primeiro, eu tenho fé em Deus. Segundo, já existe no município de Cabedelo, eu acho que há mais de 4 anos, nós pedimos certidões negativas daquelas pessoas que vão ser admitidas.
Apesar que o cara que deu uma certidão há 4 anos atrás, hoje ele pode ter mudado de rumo e, né, e não se vir mais. Mas nós vamos ter um projeto de lei que eu mandei para a Câmara, para colocar essa certidão, teria que ser tirada anual. Todo final do ano a empresa emitir. É uma das medidas que nós, para minimizar, né? Para ver se diminui, mas as orientações são determinações do Ministério Público, nós vamos obedecer e vamos passando, acompanhando. A notícia boa, ela espalha rápido, e a ruim pior ainda, né? Mais rápido ainda. Então, as pessoas que realmente tiverem envolvimento, nós não vamos poder admitir por conta do Ministério Público e das orientações que nós recebemos. Mas eu tenho fé em Deus que eu acho que a minoria, não acredito que chegue esse número aí. Eu, do fundo do meu coração, eu acho que não tem essas quantidades. Prefeito, mas se mudar a empresa e não mudar o critério, vai dar no mesmo. O critério hoje, ao que parece, empresa terceirizada e políticos indicando e indica quem quer sem muito critério. E a administração, no geral, parece que só assina embaixo e depois vem essa bomba aí. O que é que o senhor vai fazer para melhorar esse critério, para não trocar sempre meia dúzia? Isso aí é uma decisão que eu vou tomar. Se eu tiver no poder, na época, eu vou solicitar, o indicador. O vereador ele tem que ter a responsabilidade de indicar pessoas, não estou aqui acusando ninguém, mas a gente tem que indicar pessoas do bem, pessoas que não lhe tragam problema nem para ele nem para mim. Então, é uma das decisões que nós vamos reunir com os vereadores, pedir para que tome cuidado na hora da indicação, porque eu sempre acredito que a pessoa do bem indica quem é do bem, quem é do mal indica quem é do mal, né? Concurso público não resolveria isso, não? Com certeza. Agora mesmo nós falar em concurso público, nós chamamos, hoje está sendo publicado no Diário Oficial, a chamada de 84 professores, foi um processo seletivo que foi feito. Para a educação. Hoje está sendo publicado, a partir da próxima semana nós estamos convidando, é uma maneira também de selecionar. Agora, é um pouco complicado, porque o concurso público, muitas vezes você faz, aí vem um cara lá de Fortaleza, nada contra, lá de outro estado, passa toma a vaga do cabedelense, né? É uma das preocupações nossas, mas a gente não pode fazer nada. Nós temos que obedecer e será anunciado concurso público. Então vai vir um concurso público? Vai vir, principalmente na área... Até porque esse processo seletivo, ele tem um tempo determinado. Você já faz, é autorizado a fazer, mas você faz já com tempo determinado de fazer o concurso. Você não pode ficar a vida inteira no processo seletivo. Prefeito, o desafio também de quem que está governando Cabedelo, no caso atualmente o senhor, quem vier, é talvez tentar recuperar a autoestima da cidade. É uma cidade belíssima, é uma península banhada de um lado pelo rio Paraíba, Sanhauá, rio navegável, do outro lado mar, né? Uma cidade portuária e que de repente se vê no noticiário com o estigma de uma cidade dominada pelo crime. Uma cidade bonita, mas ao mesmo tempo com um desafio enorme em relação à sua imagem, à sua governabilidade. Como recuperar essa autoestima de uma cidade que, nesse momento, uma autoestima que está ferida, cheia de instabilidades e de notícias negativas? Cabedelo tem um lado positivíssimo. Chama-se a qualidade... As pessoas, a população de Cabedelo já passou por várias situações, mas acredita, é um pessoal guerreiro que acredita sempre em dias melhores. E eu aqui quero aproveitar e pedir à população que tenha fé, confie que dias melhores virão. Nós estamos trabalhando com o objetivo de fazer para que Cabedelo seja orgulho de todos morarem. Infelizmente, aconteceu essas situações, mas que nada disso atrapalha a sua crença, a sua vontade de vencer e de nos ajudar. Porque a gestão, eu sempre digo, a gestão de uma cidade, ela é feita não é só pelo gestor. É o gestor, é o legislativo, é o judiciário e é a população. São os 4 pilares que tem que existir, tem que estar unido, tem que estar juntos, somando, para que nós possamos ter dias melhores. Se não acontecer isso,
Você não tem ideia da importância da população. A população é muito importante no processo. Contribuir com a construção da cidade e, ao mesmo tempo, desde da mãe que cria seu filhinho lá, eduque seu filho para que amanhã ele não se transforme, não tome caminhos diferentes. Então, nós precisamos plantar isso no início na saúde, na educação. Se você chega num hospital, você é bem atendido, você sai dali feliz da vida, você começa a acreditar. Se você vai e bota seu filho na escola e ele lá é bem acolhido, é bem atendido, isso dá uma credibilidade, dá uma felicidade para quem mora na cidade. Então, eu acho que o caminho é por aí. O caminho é educação, é você plantar lá na escolinha, a mãe em casa com os pais, para que nós possamos ter dias melhores. E tem aquela criança que cresceu, não teve oportunidade, vamos tentar dar oportunidade até uma certa idade de que as crianças e os jovens saibam que ele vai estudar, quando ele crescer ele vai ter um emprego. Essa garantia que nós precisamos ter, não é só em Cabedelo, é no mundo inteiro. Nós precisamos levar para nossos filhos, olha, meu filho, estude, porque você, quando se formar, você vai ter um emprego, você vai ficar numa situação melhor do que a minha, que eu não tive oportunidade. Eu digo isso pela experiência que eu tenho. O senhor está falando de uma vacina contra o envolvimento com crime. Com crime. Vamos falar nessa história do crime. O senhor, enquanto prefeito interino, já fez ou pensa em fazer alguma tratativa, diálogo, discussão com as autoridades de segurança da Paraíba para o momento específico de Cabedelo? Secretaria de Segurança, Polícia, próprio governador. O senhor pensa em ter um diálogo mais forte com o governo para, de alguma forma, tentar libertar algumas comunidades de Cabedelo do jugo, das garras da criminalidade? Eu não tenho dúvida, Heron, que com essa reportagem de domingo, chamou muita atenção das autoridades. Eu acho que eu assisti a entrevista do secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Sim. E o que ele determinou, o que ele mostrou que está acontecendo no Rio de Janeiro, nós temos aqui o reflexo aqui, já tem muita coisa que está acontecendo. Então, eu acredito que o governador do Estado, inclusive eu estou marcando com ele uma audiência com ele. O senhor está pedindo essa audiência? Já pedi uma audiência com ele, o secretário. Eu vou tentar fazer a minha parte. A verdade é essa. Para discutir o quê? A responsabilidade é a questão de segurança. Sim, e outras coisas, porque nós não precisamos, nós não podemos pensar somente na questão da segurança. É o apoio, é o que o município vai oferecer para os seus munícipes, para dar qualidade de vida, para dar, principalmente aqueles que necessitam. Eu tenho um projeto meu que chama-se Alimentar Cabedelo. É tipo Bolsa Família, que é distribuído na periferia, lá naqueles bairros. Distribui o quê? Alimentos? É um cartão no valor de uma cesta básica. Sim. Que hoje mais de 800 famílias recebem. É uma pequena ajuda? Mas nós podemos fazer com que isso cresça e ao mesmo tempo, no projeto, ele obriga as mães a colocar os seus filhos para estudar. A contrapartida. Contrapartida, para que amanhã ele não precise necessitar a mesma coisa dela. Prefeito, antes da pergunta política que vai vir aqui, antes do intervalo, uma questão. Se houver, por um acaso, novas eleições em Cabedelo, se o prefeito Edivaldo Neto não voltar, o senhor é candidato? Estando no poder agora como prefeito interino, o senhor sorriu. Isso é um sinal de quem tem, no mínimo, quem se balança pelo tema. Se a eleição for hoje, uma nova eleição, o senhor disputa? Olha, é muito cedo para se discutir isso, mas eu sou grupo e eu acho que eu prefiro esperar as decisões que virão por aí. Mas está muito cedo para falar. Está cedo para falar, mas o coração balança, né? Se for uma decisão de grupo, o senhor topa? Eu não posso... esse é um assunto que eu não posso antecipar, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer. Eu trabalho, como eu disse a você, eu trabalho todo santo dia, quando eu me levanto em casa, tomo meu café e vou trabalhar. Eu trabalho como se fosse o último dia, como prefeito de Cabedelo, e ao mesmo tempo como se fosse 2 anos, 3 anos, 4 anos para frente. Eu trabalho com essas determinações.
Mas Deus sabe que eu não sou ambicioso, não sou ganancioso, aquele cara, eita, vou brigar, vou derrubar. Não, Deus sabe que eu não vai sou. dar rasteira para isso. Não, de jeito nenhum. Eu sou o cara que Deus é quem me guia, eu sempre respeito. Quem me conhece sabe, eu sempre respeito a posição do outro e as coisas acontecem. Não precisa você... Aqui eu deixo um conselho para quem quiser. Não precisa você atropelar ninguém para você crescer na vida. Você é a prova disso. Chegou de uma cidade do interior, está aqui hoje com a representação, com um trabalho feito pela sua competência e vencer os seus objetivos. Tem pessoas que já quer pegar já quer, como é que se diz, montar no cavalo, o cavalo correndo. Não, rapaz, você tem que saber os seus passos. Na hora que for abrindo espaço na sua vida, você vai seguindo. O senhor vai esperar o tempo certo. Vou esperar o tempo certo. Segura aí, eu acho que a gente tem que chamar um intervalo agora. Eu tentei garimpar aqui e ele se segurou, viu? Só sorriu. Fica aí a leitura semiótica da pergunta para o prefeito interino de Cabedelo, José Pereira. Vamos chamar o intervalo agora? Porque depois do intervalo tem outras duas perguntas e são mais na área política. Depois do intervalo vem aí Gutenberg Cardoso, do Polêmica Paraíba, e também Maurílio Júnior, do blog do Maurílio Júnior. Posso chamar o intervalo ou segura um pouquinho? É hora do intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui na TV Norte Paraíba. Não mude de canal, daqui a pouco a gente continua na Hora H. Até já. Paraibanos e paraibanas, de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. A Hora H de Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa. O tema do momento, o nome mais badalado de cidade da Paraíba e, nesse momento, não por uma situação positiva. Nós estamos conversando aqui no programa com o prefeito interino do município, José Pereira, do Avante. Que todo mundo conhece Cabedelo como Pereira, né? Ficou Pereira lá. Mas, Pereira, teve uma informação que circulou na mídia no fim de semana de que o senhor teria, por ocasião da reportagem do Fantástico da TV Globo, ter lhe procurado para falar sobre essa questão do crime organizado em Cabedelo, que o senhor teria fugido, evitado falar, foi praticamente pego assim, que nem um boi na vaquejada, na marra para falar. O que é que houve? O que houve foi distorcer a informação, porque eu não sou, quem me conhece sabe que eu não sou de fugir. Segundo, quem assistiu a matéria lá no Fantástico sabe que viu lá que eu realmente dei a entrevista, mas é complicado. Naquele mesmo dia, teve 2 eventos, Maio Amarelo e outro a entrega de cheques do Empreender Cabedelo. E eu fui participar.
Não sabia nem que eles estavam ali, a minha procura. Só que quando eu recebi a informação, eu estava no meio do evento. Esperei terminar, mas tem pessoas que não me incomodam muito as informações mal dadas. Eu me preocupo muito quando a pessoa publica uma verdade. Aí eu fico preocupado, porque quando o cara publica uma verdade, você tem que procurar corrigir, dar uma resposta, alguma coisa. Agora, aquilo que para mim não é verdade, não me incomoda. O senhor foi procurado e falou? E falei, pronto. Quando eu cheguei, pedi desculpa porque tinha chegado atrasado e falei, pronto. Mas, tranquilo. Você sabe, você é do meio, sabe que às vezes eles têm pessoas que distorcem as informações, querem criar. Eu teve um caso lá na Câmara, que eu não sei nem se eu devo citar aqui. Eu tinha uma empresa terceirizada de carros aos vereadores e a Câmara pagando rigorosamente a ela e ela atrasou os pagamentos dos motoristas, porque disse que a Prefeitura na época não estava pagando a ela. E eu conversei com ele e disse a ele que ia começar a pagar ele daquele jeito, atrasando também, porque era para ele aprender, mas não fiz isso. Só que esse mesmo que eu não posso nem chamar de jornalista, ele disse que a Câmara está pagando atrasado os motoristas, que não era eu. Quem não estava pagando era... Foi resolvido esse caso? Já foi resolvido. E era a empresa que não estava pagando o motorista, que não era terceirizado. Tem outra pergunta aqui, ela vem de Gutenberg Cardoso. É política, Gutenberg Cardoso, botando pimenta, homem do Polêmica Paraíba. Portal e site de sucesso na imprensa paraibana. Vamos chamar Gutenberg Cardoso? Abra a tela. Vem Gutenberg Cardoso, made in Cajazeiras. Gutenberg, sua pergunta, Gutenberg. Boa noite, Heron. Boa noite, prefeito José Pereira. A minha pergunta é a seguinte. A situação ficou tão grave na sua cidade com a ação das organizações criminosas que qualquer prefeito que esteja na sua cadeira, como o senhor está, é acusado e é suspeito. Como é que o senhor se sente nessa condição, sendo o prefeito? É a minha pergunta. Obrigado, Gutenberg Cardoso. Prefeito Pereira. Acusado, eu não tenho medo de ser, porque primeiro eu não pratico. Quem me conhece a minha história, eu já estou no 4º mandato como vereador, com as mãos limpas, do jeito que eu entrei, estou, é zero. E eu não me preocupo muito com o que o pessoal vai falar. Pessoal, principalmente aqueles que têm ideias, começa a pensar coisas negativas. Eu estou lá para prestar um bom serviço como prefeito da cidade, até o dia que Deus permitir, mas com muita segurança, com muita tranquilidade. Espero que a população, aqueles que me conhecem não precisam eu aconselhar, mas aqueles que não me conhecem, procurem conhecer a minha vida privada. Você quer saber quem um cara acompanha os passos dele, né? Que aí você sabe o pensamento dele, a segurança que ele tem, como é a maneira de você administrar. Eu começo a administrar bem na minha casa, porque quando você sabe administrar, você começa logo no seu lar, não é? Sou casado há 40 anos com a mesma esposa, tenho 2 filhas, médicas 2, com muito orgulho. Tenho uma que é do coração, que já tem 16 anos. Mas organizei a minha família e a minha vida. Quando eu cheguei de São Bentinho aqui, que eu fui, como eu disse a você, passar caldo de cana, eu já tinha vida organizada. Eu vivi a minha vida com o que eu tinha. Organizei a minha vida, hoje moro, graças a Deus, num bairro privilegiado, né, que é Intermares, numa cidade, mas se eu morasse em outro bairro, para mim não faz diferença, porque agora trabalhei sempre para organizar, e sempre confiante em Deus, nunca pensei nas coisas negativas que poderia acontecer, que o prefeito tal foi cassado, o outro foi afastado, não sei o quê, eu confio na minha luta, no meu trabalho. Prefeito, o senhor anunciou aqui no programa que pretende, está caminhando para romper, suspender o contrato com a empresa Lemon e abrir um contrato emergencial com outra empresa para substituí-la. Agora, pouco por coincidência, a empresa saiu com uma nota diante da possibilidade de alguma suspensão, dizendo que está aguardando o pronunciamento da prefeitura, lamentou a possibilidade dessa suspensão, está preocupada, segundo a nota aqui, com os impactos sociais da medida
e diz que não vê, a empresa diz em nota que não vê nenhum motivo para um possível cancelamento, porque ressalta a nota aqui que sempre colaborou e continua colaborando com as investigações. O que é que o senhor diz dessa nota aqui da empresa? Olha, nós obedecemos, eu sempre digo, o que for determinado pela justiça será feito. Não tenha, pode vir de onde vier, a justiça determinou, nós vamos cumprir. Mas essa posição da empresa aqui não muda nada do seu pensamento? O processo já foi iniciado, baseado no pedido, nas orientações da Justiça, do Ministério Público, e nós vamos fazer as determinações. O que vier de lá será feito. Essa é uma posição dela, nós temos a nossa. Decisão tomada. A decisão está iniciada, o processo já iniciou. Ok, tem uma pergunta aqui agora que vem do jornalista Maurílio Júnior. Pergunta política também. Maurílio Júnior, que lidera o blog Maurílio Júnior, com cobertura política na mídia digital da Paraíba. Vamos trazer Maurílio Júnior agora? Abre a câmera aqui para acionar Maurílio Júnior, que está sempre participando aqui do programa. Maurílio Júnior, vai que é tua. Oi, Heron, boa noite para você, boa noite ao prefeito. Prefeito, a minha pergunta é a seguinte: durante esse final de semana em Cajazeiras, o ex-prefeito da capital, Cícero Lucena, pré-candidato a governador, afirmou que o projeto da Ponte do Futuro poderia ser, abre aspas, adiado. Ele classificou o projeto da Ponte do Futuro, a obra, como, abre aspas, inútil. Qual é a visão o senhor, como prefeito interino, também, né, vereador eleito, o senhor tem a respeito dessa declaração do ex-prefeito Cícero? De fato, é inútil para Cabedelo, para a região da Grande João Pessoa, a obra da Ponte do Futuro? Obrigado, Maurílio Júnior, pela pergunta aqui no programa. Prefeito. Eu tenho muito respeito por Cícero Lucena, até pela experiência de vida que ele tem. Agora, discordo. Eu acho que a ponte ela vai contribuir muito com o desenvolvimento de Cabedelo. Hoje, para sair de Cabedelo, do Porto, e você ir para Natal, você tem que rodar 50 quilômetros a mais, aproximadamente. Ali vai facilitar a vida, ali vai ser bom para todo mundo. Eu acho que é uma obra que não pode parar, não. Muito pelo contrário, é uma obra que vai contribuir muito com a cidade de Cabedelo. Cidade de Cabedelo, Lucena, eu tenho meu pensamento, eu acho que é o pensamento de todos. O próprio nome já está dizendo, na ponte do futuro, não é do presente. Você acha que o prefeito se equivocou, errou? Como é que você classifica essa declaração dele? Eu acho que pode ter acontecido politicamente, eu não sei. Eu respeito muito, cada um tem seu pensamento, mas discordo. Eu acho que pode ser, não sei, eu não posso lhe confirmar se foi política, porque na época de política se vê tudo, mas que eu discordo completamente. O Porto de Cabedelo hoje está pronto, está organizado. O calado foi aumentado, o porto está funcionando a todo vapor e a ponte faz parte do projeto. Eu acompanhei em 2017, fui a Brasília acompanhar esse projeto da BR-230, onde nós discutimos na época um viaduto que seria construído ali no início da cidade. Eu não sei se você lembra, na entrada, no quilômetro zero da BR, o quilômetro zero era logo no início. Esse viaduto ali ia prejudicar, ia ter que ser demolido mais de 40 casas lá. E nós fomos lá pedindo, fechamos um acordo lá, que a ciclovia sairia daí, ia para a Orla, e ali seria só um girador. E acompanhei a obra, sei da importância. Esse projeto do porto, a continuação dele, o porto, o governo do estado faria, o governo municipal faria as avenidas próximas, as ruas próximas ao porto, para o acesso. O governo federal fazia a BR e essa ponte, que estava escrito na época, era para exatamente o governo do estado fazer. Então, tudo fazia parte de um projeto para que Cabedelo desse um salto. E tudo foi feito. A BR, apesar dos atrasos aí, está sendo concluída. Essa ponte está chegando, se Deus quiser. Eu acho que Cabedelo vai ganhar muito com isso aí. Nós já tivemos um prejuízo grande com a Petrobras, foi embora de Cabedelo. Foi um prejuízo de mais de 52 milhões. O sentimento de Cabedelo é a favor da Ponte do Futuro? Com certeza, não tenha dúvida. Até porque essa balsa que está aí está nos trazendo um transtorno grande. E uma coisa é você passar numa ponte, né, onde todos os estados têm, o estado do Ceará, do Rio Grande do Norte, tem essa ponte ligando uma cidade a outra, uma ponte que se torna um ponto turístico, né?
Prefeito interino de Cabedelo, vereador José Pereira do Avante, muito obrigado pela entrevista aqui no programa. Obrigado por ter vindo aqui enfrentar as câmaras, enfrentar os desafios e falar para não só a população de Cabedelo, como a Paraíba inteira, que hoje está com os olhares voltados para essa belíssima cidade do litoral paraibano. Obrigado. Obrigado, Heron. E obrigado pelo espaço. A imprensa sempre nos abrindo as portas aí para que nós possamos dar o esclarecimento. E aqui, do fundo do meu coração, peço mais uma vez a vocês cabedelenses, não deixem que notícias do tipo que está acontecendo atrapalhe o seu gosto pela cidade, o seu gosto de lutar, nos ajudar. Nós precisamos fazer um mutirão, do jeito que está sendo feito o mutirão da limpeza, que eu não tive a oportunidade de falar aqui. Nós estamos fazendo um mutirão da limpeza em Cabedelo para limpar a cidade inteira, se Deus quiser. Nós precisamos fazer uma corrente do bem, para que nós possamos ter uma Cabedelo feliz, com os cabedelenses. Ok. Feliz da vida. Muito obrigado, prefeito. Obrigado a você pela companhia, pela audiência. A gente se encontra na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré. Fé na vida, Paraíba. Boa noite.